Mensagem! Resistência! Vocês querem ouvir uma história? É uma história muito legal. Começa assim. Era uma vez e termina com um cara se fudeu. Essa é a história. Era uma vez um cara que se fudeu. Vocês gostaram dessa história? Vocês gostaram? Porque essa é a história do povo preto no mundo. Essa é a história do povo preto no mundo. 500 anos atrás, eles chegam em África e pegam mercadorias, pegam propriedades, pegam coisas, pegam qualquer coisa, menos seres humanos. Porque não pode ser um ser humano se você pega eles, amarra eles, bota eles num navio, faz uma viagem de meses até o outro lado do oceano, e aí você chega lá, vende eles e bota eles para trabalhar. Cem anos depois disso, vocês ainda estão fudidos. 100 anos depois, vocês ainda estão fudidos. 100 anos depois, vocês ainda estão fudidos. Mas 100 anos depois, adivinha, vocês estão livres. E vocês ainda estão fudidos. Vocês ainda estão fudidos porque são 80 tiros matando velhos de 80 ou crianças de 8. Porque são 80 algemas para cada braço, para cada punho cerrado, para cada pensamento. Vocês ainda estão fudidos, porque não importa o que você está portando, nem se você não tiver nada para portar e só estiver portando sentimento, vocês ainda estão fudidos. Essa é a história que eu queria contar. Ela começa com era uma vez e termina com um cara se fudeu. Ela começa com era uma vez um cara se fudeu. Era uma vez um cara se fudeu. Era uma vez e o Noel se fudeu. Era uma vez e você se fudeu. Era uma vez e a gente tá fudido. Mas calma, calma. Eu esqueci uma parte da história. A história não começa onde eu comecei. A história não começa onde eu comecei. Calma que eu tô lembrando. Calma, tô lembrando. Calma, tá chegando. Tá vindo. A história começa um pouco antes. Um pouco antes deles chegarem, um pouco antes deles virem. A história começa quando nasce um povo no sul da África. E a partir desse ponto, temos a raça humana. A história começa quando esse povo se expande para o continente inteiro, para o mundo inteiro. A história começa quando o Império de Mali exporta ouro para o mundo todo. Mansa Musa é o homem mais rico da história. A história começa quando os Yorubás, com seus ritos, louvam Axé, Olodumare, Axé Iemanjá, Axé Ogum, Axé Exu. A história começa até quando eles chegam, mas a história começa quando a Etiópia não se rende aos colonizadores. A história começa quando eles não se rendem aos colonizadores. A história começa quando o Zumbi dos Palmares funda um império de mais de 100 anos em território brasileiro, pernambucano, no meio do sertão. A história começa quando Marighella pega em armas para lutar contra o governo fascista. A história começa quando a gente está aqui fazendo poesia e lutando contra aqueles filhos da puta que chegaram e roubaram o meu povo de África. A história não começa quando eles chegam lá. A história não começa quando eles chegam aqui. A história não começa quando eles nascem. A história está sendo contada o tempo todo. Então, eu vou contar uma história para vocês. Ela termina um pouco diferente. Ela começa com era uma vez. E aí a parte do meio é um cara se fudeu. Um cara se fudeu. E como a história termina? Só vocês, meus fudidos, podem me dizer.